Olá, pessoal. Tudo bem? Sou Priscila Gaspar, pessoa surda. Me comunico com vocês através da Libras, com a intérprete Renata. Quero convidar você para entender um pouco sobre a eleição. O tema deste vídeo é sobre o que faz um deputado estadual. Os deputados estaduais são os políticos que atuam como representantes da população no legislativo estadual. Eles trabalham na Assembleia Legislativa e têm como função principal atuar como legisladores, propondo, debatendo e votando projetos de lei, e também como fiscais do Executivo Estadual, investigando as ações dos governadores de seus respectivos estados. Atualmente, existem 1.059 deputados dessa categoria no Brasil, sendo que 1.035 são estaduais e 24 são distritais. Legislam no Distrito Federal. São eleitos para um mandato de 4 anos e podem disputar a reeleição. Sua escolha se dá por meio do sistema proporcional, que é usado para eleger deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Resumo sobre deputado estadual. 1. Deputados estaduais são os políticos que atuam como representantes da população no legislativo estadual. 2. São eleitos para mandato de 4 anos e podem se reeleger. 3. São eleitos mais de 1.000 deputados estaduais em nosso país. 4. Devem propor leis e fiscalizar os governadores de seus respectivos estados. 5. Os critérios para ser um deputado estadual são estabelecidos pela Constituição Federal. O que é um deputado estadual? Deputado estadual é um cargo que existe na política brasileira e nele atua o representante da população no legislativo estadual. Sendo assim, quando falamos de deputado estadual, nos referimos a um representante que tem a atuação apenas dentro do estado para o qual foi eleito. Portanto, um deputado eleito em Pernambuco atuará apenas nesse estado. Todos os estados brasileiros elegem os seus deputados estaduais, assim como o Distrito Federal. No caso do Distrito Federal, os deputados eleitos são chamados de deputados distritais e são conhecidos por acumular funções de deputados estaduais e vereadores, pois no Distrito Federal não há eleição para prefeito e vereador. Ao todo, o nosso país possui 1.059 deputados dessa categoria, sendo que 1.035 deles são deputados estaduais e 24 são deputados distritais. Esse total é distribuído pelas unidades federativas brasileiras. E o critério para definir quantos deputados cada estado tem é o total de habitantes de cada um. Assim, São Paulo é uma unidade que elege mais deputados estaduais.
pois é o estado mais populoso do Brasil. Em São Paulo, são eleitos a cada 4 anos o total de 94 deputados estaduais. Por outro lado, 10 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, possuem o número mínimo de deputados estaduais, 24. Esses estados são Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Os deputados estaduais têm mandato de 4 anos de duração e podem disputar a reeleição para continuarem no posto. Eles são escolhidos na mesma eleição em que a população elege presidente, governador, senador e deputado federal. Quais são as funções de um deputado estadual? O trabalho de um deputado estadual é servir como representante da população. Nesse sentido, ele deve propor leis e atuar como fiscal das ações do executivo estadual. Além disso, o deputado estadual atua na Assembleia Legislativa, instituição que cedia o trabalho desses políticos em todo o Brasil, com cada estado possuindo a sua própria. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais realizam a principal parte de seu trabalho no plenário, local em que se realizam os principais debates e votações. Esses representantes também atuam em comissões que reúnem um determinado número de deputados para discutir assuntos específicos. A primeira função de um deputado é elaborar projetos de lei que devem ser debatidos e votados para determinar sua aprovação ou não. Esses políticos, eles também atuam no debate e votação de projetos de lei de outros deputados. A elaboração de projetos de lei pode contar com viagens de trabalho e são realizadas mediante o apoio de assessores parlamentares pagos com dinheiro público. Conhecemos essa função dos deputados estaduais como legislar. Além disso, é papel dos deputados estaduais manter vigilância sobre a condução do governo de seu estado. Assim, é função desses representantes se manterem atentos à forma como o governador e seus secretários agem na administração do governo estadual. É possível que os deputados convoquem governador e secretários para prestar esclarecimentos quando necessário. Eles também podem mobilizar órgãos estaduais para conduzir investigações ou podem eles mesmos conduzir investigações contra o governo estadual por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, conhecida como CPI. Os deputados estaduais também têm o arbítrio de convocar uma votação para destituir governador e vice-governador, se houver motivo para tal. Chamamos isso de impeachment. Além disso, esses políticos devem atuar
no estudo do orçamento anual que é realizado pelo governo de um estado. Esse documento é extremamente importante, pois lista as receitas e os gastos do governo estadual para o ano seguinte. Assim, os deputados estaduais podem questionar determinado gasto, solicitar alterações e também aproveitar o debate para levantar o orçamento de seu interesse. Como se tornar um deputado estadual? Para se tornar deputado estadual, é necessário se candidatar para a eleição. Para isso, uma pessoa deve atender a uma lista de critérios que são estipulados na Constituição Federal. Os critérios são ter no mínimo de 21 anos, estar filiado a algum partido político, residir no estado em que concorre ao cargo, estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, ter nacionalidade brasileira e estar alistado com a Justiça Eleitoral. Uma vez atendido esses critérios, uma pessoa pode se candidatar à eleição de deputado estadual. Mas aqueles que não podem se alistar com a Justiça Federal e os analfabetos não têm esse direito. Na eleição, os candidatos são escolhidos por meio de sistema proporcional, que estabelece uma quantidade de votos para o candidato desde que seu partido conquiste cadeiras. Esse sistema proporcional se baseia no quociente eleitoral, que determina o mínimo de votos que um partido deve ter para eleger um candidato. Deve ter para eleger um candidato.